Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Estou trazendo para vocês aqui o nosso material da comunidade de artes clássicas, como ele é por dentro. Queria apresentar para vocês com cuidado, com detalhe, tudo que vocês estão pedindo, tudo que vocês estão querendo saber a respeito do nosso material. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, a capa, né? A capa a gente tem aqui, você vai ver aqui em cima o mês 2, amor, e embaixo a apreciação em e o nome dos artistas que a gente vai trabalhar a apreciação. Vai ver aqui na frente está escrito amor, que a cada mês a gente trabalha uma virtude, tá? E no mês 2 foi a virtude do amor. Ok, assim que você abre o nosso material, você tem as boas-vindas do mês e o sumário, trazendo aqui os detalhes de quais os artistas, quais as obras a gente vai apreciar esse mês. Logo depois tem aí o nome do artista, a obra, o ano onde que foi feita a obra e a obra ao lado. Tá? No caso da pintura tem essa obra e como vocês recebem esse material digital, tem o link para poder fazer o download da imagem em alta qualidade. Tá? A gente separa esse material para vocês poderem imprimir e a criança ter a apreciação ali da maneira mais bela possível, com a maior qualidade possível. Certo. Posteriormente, a gente tem aqui estudando um pouco a vida do artista. Tá? E aqui vem um pouquinho da vida do artista, da biografia dele, falando um pouco sobre o contexto que ele viveu, sobre as dificuldades, sobre quem foram seus contemporâneos. Posteriormente, a gente começa a fazer a análise da obra. Tá? Na análise da obra, a gente faz dois tipos de análise. Uma análise mais geral e uma análise detalhada. Tá? Então aqui a gente tem um contexto histórico da obra, um pouco da técnica que o artista usou para poder fazer essa obra, e depois vem a análise mais detalhada aqui logo a seguir. Tá? A gente trabalha a questão aqui, como eu falei, da técnica, né? E aqui a gente vai descrevendo e discriminando um pouco mais a técnica que o artista usou. Nesse caso aqui foi o uso do claro e escuro, né? Rembrandt usava muito isso, essa técnica de claro e escuro. Certo? Depois a gente trabalha aqui as cores, né? A paleta que ele estava usando, a composição, a textura, né, que ele usou aqui também para poder aplicar nessa pintura, nessa obra de arte. Depois vem para composição geral aqui. A gente vai trabalhar cada um dos personagens dessa obra. Tá? Olha aqui que legal. A gente destaca cada um dos personagens para poder facilitar para as crianças entenderem e identificarem cada um personagem que está aqui. Até os animais também, os objetos que fizerem sentido esse destaque, a gente também destaca, tá? Também, ó, as pessoas usadas para poder compor a imagem. E a gente vai detalhando cada um, trazendo o foco na virtude que a gente trabalha, tá? Na virtude do mês que a gente trabalhou. Certo? Por último, a gente faz um contexto ali, tentando contextualizar um pouco a obra com a virtude, tá? Então, no caso foi o amor, né? A gente está trabalhando ali a pintura do Bom Samaritano e o amor o amor retratado nessa pintura com o amor bíblico, tá? Se há semelhanças e diferenças, se há erros nessa pintura, erros teológicos, né, nessa pintura, tudo para ensinar o pai, para capacitar o pai a ensinar os filhos a apreciarem. Ok. Posteriormente, né, desse comparativo com amor, a gente mostra outros artistas que aplicaram a mesma técnica. Nesse caso aqui foi Caravaggio, outro que também abordou a questão de pinturas teológicas, né, foi o Peter Bruegel. E, por fim,
a gente conclui, né, essa parte aqui, mas ainda permanecendo na pintura, a gente entra na parte dos diálogos clássicos, que é uma parte que eu também julgo muito importante dos diálogos clássicos, que é onde vai trazer algumas perguntas para poder você guiar o seu filho na reflexão. Então, nesse caso, as perguntas que estão aqui a gente divide em 2 blocos. Tá? Pergunta para crianças mais velhas e pergunta para crianças mais novas. Pergunta para crianças mais novas: o que você vê na pintura? Quem você acha que são as pessoas na imagem? Como você acha que o samaritano está se sentindo enquanto paga o estalajadeiro? Por que você acha que Rembrandt escolheu mostrar essa história em uma pintura? Se você fosse pintar essa história, como seria? Vamos pintar? O que você acha mais bonito nessa obra? Por que o homem ferido parece tão fraco? E aí, depois vem perguntas, eu não li todas, tá? Mas depois vem as perguntas para crianças mais velhas. E aí são perguntas um pouco mais filosóficas, né? Para poder instigar ali mesmo o pensamento da criança. Então, o amor é mais fácil de demonstrar com palavras ou com ações? Por quê? Qual a diferença entre amar pessoas próximas e amar quem você não conhece? O que o samaritano nos ensina sobre sacrifício? Quais são os desafios de amar alguém que nos tratou mal ou que é diferente de nós? Então, esses são as perguntas, né? Perguntas clássicas para poder trabalhar com as crianças. Depois, quando termina essa parte de diálogos clássicos, a gente entra na parte de música, né? Mudando a obra. Então, aqui tem escrito semana 2, música. E aí, nesse caso, está trabalhando Ode à Alegria, tá? Do Beethoven. Depois tem aqui o QR Code para vocês poderem ir lá para a música que a gente selecionou com uma boa qualidade, com uma boa apresentação, né, do artista, ou do coral, ou da orquestra. E aí segue a mesma ordem. A vida do artista, depois da vida do artista, a gente tem uma análise mais geral sobre a obra. Depois, passando, a gente tem o contexto da obra, a análise detalhada. E aí, na análise detalhada, como que a gente faz? A gente trabalha cada momento da obra. Então, tem aqui, ó, minutagem. Do 00 até 1 minuto e 4. E aí vai descrevendo tudo sobre a obra, né? Cada sensação, cada emoção que compõe a obra. Depois, de 1 minuto e 4 a 2 e 48, que entra o tema mesmo dessa obra, né? Da Ode à Alegria. E aí a gente vai descrevendo passo a passo para a criança poder ser capaz de ouvir, entender o que está acontecendo ali naquela obra de arte, né? Nesse caso, o que está acontecendo nessa pintura, e a gente vai fazendo isso até o final, tá? Aí 8 minutos e 14 até 10h30, 10h30 até 13h46, sempre com perguntas ali no final para poder instigar a criança a pensar, tá? E às vezes a gente cita alguns termos técnicos, né? Por exemplo, aqui a partir do 13h46 entra o que eles chamam de fuga, né? E a gente fala o que é a fuga na música. Aí aqui embaixo tem a nota, tá vendo? Para poder também ensinar às nossas crianças termos que são utilizados na música, né? A gramática da música. Então, a fuga é como uma conversa musical onde os instrumentos ou vozes repetem a mesma melodia ou tema, mas entram em momentos diferentes, criando algo bonito, organizado, como um quebra-cabeça de sons. Perceberam como a explicação fica inteligível ali para a criança? Ela não precisa... não é algo abstrato demais. A gente sempre tenta trazer algo que a criança consiga entender, tá? Na língua dela. E aí depois, além da parte tocada dessa música, essa música tem também a letra, né? Tem uma parte cantada ali. E aí a gente coloca a letra da música e a tradução, que essa música é cantada em alemão, a tradução dela, para a criança poder tentar acompanhar também o que está sendo cantado,
né? Porque às vezes a gente não entende o que está sendo cantado, mas a letra é bela também. Tão bela quanto a música que está sendo tocada. E aí a gente vai trabalhando depois pedaços, né? Frações dessa música, passo a passo, o que ela está querendo dizer sobre o amor, né? No início dessa música, por exemplo, aqui tem: ó amigos, não esses sons, entoemos algo mais agradável, mais cheio de alegria. Alegria, alegria! E aí a gente vai trabalhando aqui a análise desse trecho, né? A introdução da obra já começa com um convite à transformação do espírito humano, deixando para trás os sons de sofrimento e da dor e buscando algo mais elevado e radiante, que é a alegria. E a gente faz isso também, trecho a trecho, tá? dessa letra. Depois, no final, a mesma coisa. Diálogos clássicos sobre a música. Com perguntas para crianças mais novas e perguntas para crianças mais velhas. Ok. Depois, a gente entra na parte de poesia. Tá? Semana 3, poesia. Nesse caso aqui, a gente trabalhou o soneto 116, de William Shakespeare. Aqui também tem o QR Code para você poder ouvir a leitura dessa poesia, tá? Que também é feita por nós, a leitura. E aí segue o mesmo perfil. A gente vem com a vida do poeta. A gente faz uma análise métrica também da poesia, tá? A gente fala um pouco sobre sílabas poéticas, que é diferente, né? A contagem de sílabas poéticas é diferente da contagem de sílabas comuns. Na sílaba poética a gente conta até a última sílaba tônica. E aqui também a gente trabalha, aqui nesse caso, né, o soneto shakespeariano, trabalha a rima, né? AB, AB, depois CD, CD, EF, EF, GG. A gente fala sobre verso decassílabo, explica, né, superficialmente, para poder não ficar algo também que causa cansaço nas crianças. Ok. A gente depois faz a análise também, estrofe a estrofe, né, dessa poesia, o que o artista quis dizer em cada pedaço. Tá? Nessa segunda estrofe, por exemplo, amor não é amor se quando encontra obstáculos se altera ou se vacila ao mínimo temor. E a gente coloca aqui que o poeta define o que o amor não é. Ele rejeita a ideia de que o amor seja mutável ou volúvel como algo que muda conforme as circunstâncias. Então a gente vai fazendo isso com cada verso, cada estrofe, depende do tipo de poesia, tá? Por fim, diálogos clássicos para poder conduzir a criança ao pensamento, a ter crítica, né? sobre a poesia. E por fim, a gente trabalha a escultura na semana 4. Então é sempre nessa estrutura. Nesse caso aqui a gente trabalhou o Leão de Lucerna, coloca também a obra e deixa o link para você poder baixar em alta qualidade. Nesse caso aqui da escultura, a gente coloca de diversos pontos, né? Essa escultura aqui nem tanto, mas tem escultura que a gente coloca parte da frente, parte do lado, de trás, de cima, enfim, todos os ângulos que a gente conseguir da escultura, a gente deixa na pasta para que vocês possam mostrar para os seus filhos, tá? E aí, a vida do artista, mesma coisa, tá? A gente fala um pouco também sobre as obras mais famosas desses artistas, a técnica que eles usavam, o material que eles usavam. Aí a gente vem um pouco para a análise da obra, falar um pouco do contexto, né? Quem foi que pediu aquela escultura, se foi encomendada ou não, qual o contexto ela foi criada, e os símbolos dessa escultura. Você vê que a gente destaca também, aqui, tá vendo? E cita aqui em cima o que está acontecendo na escultura. Nesse caso aqui é uma lança que está transpassando o leão que está ferido, né? O leão está machucado, simbolizando a entrega dos soldados na guerra que aconteceu lá naquele período. A gente destacou aqui também os escudos que o leão está protegendo, ele morre protegendo 2 escudos, o escudo
da França e da Suíça. A gente também traduz aqui, se tiver algo escrito na escultura, a gente traduz. Nesse caso aqui está em latim, né, com algumas coisas escritas, e a gente coloca aqui o significado para vocês em português. E por fim, a gente prossegue para os diálogos clássicos. E no final do mês, no final de cada mês, a gente tem uma atividade mensal para a família, tá? Para poder trabalhar essa virtude em família. O objetivo é que a gente consiga aproximar vocês, pais, dos filhos. Tá, pessoal? Então, resumindo, vocês vão receber cada mês um material digital desse daqui. Esse daqui eu pedi para poder encadernar, mas vocês vão receber o material digital. Importante também é que as famílias que fazem parte da comunidade conseguem produzir esse material aqui por um preço muito acessível com um parceiro nosso, uma papelaria que é parceira nossa, né, uma gráfica, que faz por um preço muito acessível e a gente consegue ter esse material belo, tá, e enriquecedor para cada mês. A cada mês a gente trabalha uma virtude. Você vai ver no nosso site, você consegue ver as virtudes que nós trabalhamos nesse ano, que estamos trabalhando nesse ano. Além disso, os cursos que vocês recebem de bônus por fazer parte da comunidade. Tá? Tem um curso chamado Olhar Clássico, que trabalha ensinando ali como apreciar cada uma dessas obras. Cada estilo, né? Como que eu faço para poder trabalhar no meu dia a dia? Estou andando com meu filho na rua, como que eu faço para poder ensiná-lo a apreciar? Nesse curso fala sobre isso. A gente trabalha também, a gente tem um guia para poder introduzir nossos filhos às artes clássicas. Então, se você quiser saber mais informações, é só você clicar no site aqui na descrição, tá bom? E caso você já esteja no nosso site, você pode ler mais informações aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final. E até a próxima. Um abraço.